criando ali o que a gente chama de plataformas físicas, como feiras, seminários, onde a gente coloca o fornecedor e o comprador ali no mesmo ambiente para que se conheçam e acabem aí tentando desenvolver algum tipo de negócio. Criando ali o que a gente chama de plataformas físicas, como feiras, seminários, onde a gente coloca o fornecedor e o comprador ali no mesmo ambiente para que se conheçam e acabem aí tentando desenvolver algum tipo de negócio. Olá, amigos do Eco Bagagens. Hoje estamos aqui em São Paulo, entrevistando o gerente de negócios do China Trade Center no Brasil, Henrique Reis, que vai contar um pouco da experiência à frente do China Trade Center, entender como a entidade ajuda a desenvolver negócios com a China que hoje é o principal parceiro econômico de muitos países, entre eles o Brasil. Henrique, muito obrigado por nos receber aqui, satisfação. Satisfação é toda nossa, Rogério, um prazer poder conversar mais uma vez com vocês. E eu posso iniciar dizendo que o China Trade Center já está há 20 anos no mercado brasileiro. A entidade ela foi instituída no Brasil em 2002 com apoio do Ministério do Comércio da China e de lá para cá tem procurado aí desenvolver bastante negócios entre os empresários dos dois países, do Brasil e da China. E até brinco que depois que a entidade foi instituída, o comércio entre Brasil e China não parou de crescer. Em 2009, a China se tornou o nosso principal parceiro comercial e de lá para cá tem sido recordes atrás de recordes na balança comercial entre os dois países. É interessante esse fato que você citou, porque em 2002 a China não era o que ela é hoje, né? Na verdade, eu nem sei, virando algumas páginas no calendário da história, se existia expectativa que a China pudesse se transformar nesse grande parceiro econômico para o mundo. Porque em voga o Japão era o principal país asiático, né? Segunda maior economia do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. O que levou naquela época a China a abrir um escritório como o de vocês aqui no Brasil? Qual era a visão que se tinha em 2002? Tudo se trata de um planejamento do governo chinês de desenvolvimento, de expandir mesmo suas fronteiras comerciais para o mundo. E o Brasil é um país continental como a China, então os chineses viram uma grande oportunidade, um grande mercado, e isso levou o governo a desenvolver projetos de apoio de instalações de, vamos dizer, diferentes China Trade Centers ao redor do mundo. E nossos diretores, que eram os responsáveis na época por instalar a entidade aqui no Brasil, acabaram tendo esse apoio, já visando mesmo essa aproximação, esse desenvolvimento comercial maior com o Brasil. Foi mais para frente, alguns anos mais para frente, a gente viu que isso ocorreu e a China começou a se tornar a grande fábrica do mundo na época, exportando seus produtos ao redor de todo o mundo, né? Então o Brasil não tinha como ficar de fora, e por toda essa grandeza do Brasil e o potencial consumidor que tem aqui, a China já viu o Brasil como uma grande oportunidade. Naquele momento, quais foram as principais tratativas que vocês iniciaram aqui? Porque é uma outra realidade do que se apresenta agora. Como que foi esse primeiro início de trabalho no Brasil? Por ser culturas bem diferentes, sempre é aquele choque, aquele primeiro impacto, mas a intenção justamente era de apresentar a China para o Brasil e vice-versa, porque os países ainda eram um tanto distantes naquela época, apesar de já ter um comércio estipulado ali, mas culturalmente, quando eu digo culturalmente, essa cultura de negócios ainda estava bem no começo. Engatinhando. Existiam Talvez nem isso, né? Estava em fase de gestação ainda. Isso, alguns empresários brasileiros já se aventuravam, já
já tinham assim uma certa expertise com a China, mas eram poucos. E, por exemplo, em 2008 em diante, quando a gente começou a trabalhar com a Canton Fair, que é a maior feira multissetorial da China, a gente começou a fazer um trabalho mais massivo de levar o empresário brasileiro para a China. E mesmo assim, com todo o apoio, todo o suporte, porque era algo totalmente diferente. E de lá para cá, foram diversas missões empresariais, milhares de empresários que foram para a China, e a gente já viu essa mudança ao longo do tempo, às vezes do próprio empresário brasileiro nem participar de um grupo, de ir direto, de já ter essa confiança de ir direto à China. Então, o primeiro impacto é do choque, até mesmo da cultura de negócio, entender como que funciona, e de lá para cá, isso daí se desenvolveu bem naturalmente. Você citou a Canton Fair, que é uma feira famosíssima, e ela acontece 2 vezes ao ano na China. Queria que você explicasse o que ela tem de diferencial e a durabilidade dela e os negócios que ela movimenta. A Canton Fair é algo incrível, é um evento, na verdade são vários eventos que acontecem ali em um pavilhão na cidade ali de Guangzhou, ao sul da China. A feira ela acontece desde 1957, são, como você disse, 2 edições ao ano, que eles falam que é de primavera e de outono, e são 3, cada edição tem 3 fases. É uma feira gigante para quem conhece, é multissetorial, a maior da China, a mais tradicional, e a China, quando criou essa feira, foi justamente já como parte desse planejamento de expandir os seus produtos para o mundo. Para ter uma ideia, todos os anos eles recebem ali cerca de 200 mil visitantes de todo o mundo, gera diversos negócios, e a gente, desde 2007, é representante oficial da feira aqui no Brasil, e ficamos responsáveis aí por organizar essas missões, de levar esses empresários para lá, para conhecer. Então, é algo assim que quem já visitou, vendo ali, fala que coisa grande, né? É incrível. E às vezes, Rogério, a gente dá até um certo suporte para esses empresários que vão, até uma conversa de preparação, alertando justamente para isso. A feira é tão grande que às vezes você trabalha num negócio aqui no Brasil, você visita a feira para ver fornecedores para o seu negócio, e se você não vai focado, você se perde, porque você vai olhar muitas novidades, você acaba se empolgando mesmo e muitas vezes passa os 5 dias ali e você não consegue concluir o seu foco. Então a gente fala, vai no que você tem o principal foco, tira ali 1, 2 dias para focar nisso, os outros dias você aproveita para ver as novidades, porque existem muitas. Mas é uma feira exclusivamente de produtos chineses para o mundo, correto? Só os chineses expõem ali. Então, até eu não me lembro exatamente qual ano, se foi 2009, era só para chineses. Depois eles criaram um pavilhão internacional, onde empresas de todo o mundo também podem expor. Inclusive a gente já teve durante 3 anos lá consecutivos o Pavilhão Brasil, que a gente organizou em parceria com a Apex Brasil. Henrique, esse ano ela acontece a primeira em abril, mas ela tem uma segunda no final do ano, correto? Em outubro. Em outubro. Que aí começa dia 15 de outubro, vai até dia 5 de novembro. Ela é bem extensa. É bem extensa porque são 3 fases. Por exemplo, dando um resumo aqui, a primeira fase ela pega muito a parte de máquinas, equipamentos, ferramentas. A segunda fase é a parte de gifts. A terceira fase pega o têxtil, alguns produtos para o lar. Então, ela acaba sendo bem extensa. É como se fossem 3 grandes eventos dentro de um só. Muda alguma coisa quem vai em abril para quem vai em outubro? Depende do foco de produto, né? Mas na verdade, em abril e outubro são os mesmos produtos, praticamente os mesmos expositores. É uma taxa de renovação muito grande que tem, até pelos resultados que a feira traz. Mas, do que você perguntou, agora pensando melhor, não muda. Aqueles mesmos produtos, eles vão estar ali tanto em abril quanto em outubro. E o que tem de novidade? Quais são os segmentos ali onde o empresário brasileiro vai encontrar novidades para o seu segmento?
Praticamente todos, Rogério. Até a gente pensa assim, eu sou da área de construção. Você vai numa edição, você vai em outra, você vai ver ali lançamentos, vai ver produtos novos, produtos que a gente ainda não tem no nosso mercado, que já são apresentados ali como tendência. Interessante. O China Trade Center ele consegue atuar nessa parte também de ajudar esse empresário brasileiro em nacionalizar esse produto da China, a trazer o produto para cá? Vocês têm essa competência também? Sim, o China Trade Center, até acabei não explicando, ele tem 3 empresas dentro do grupo aqui no Brasil. A Brasil Nine é quem cuida dessa parte, ajuda tanto no desenvolvimento do fornecedor, tentando trazer mais segurança para o empresário que faz negócio com o fornecedor chinês através de inspeções do produto, da fábrica, de uma avaliação de credibilidade dessas empresas chinesas com quem você está negociando, para você ter pelo menos uma ideia com quem você está conversando e minimizar o risco no negócio. E também faz toda essa parte de ajudar a trazer a parte através de parceiros, né, do desembaraço, nacionalização. Então tem a Brasil Nine que faz isso. A outra empresa do grupo, que é a China Brasil Investimento, onde eu atuo, trabalha muito com a parte de promoção mesmo de negócios. Não se envolvendo no negócio em si, mas criando ali o que a gente chama de plataformas físicas, como feiras, seminários, onde a gente coloca o fornecedor e o comprador ali no mesmo ambiente para que se conheçam e acabem aí tentando desenvolver algum tipo de negócios. Não só na parte empresarial, mas também uma esfera de governos, a gente também atua muito nessa parte. No ano passado mesmo nós intermediamos aí o protocolo, a assinatura do protocolo de intenções entre o estado de São Paulo e a província de Shanxi, que é a província que a gente representa como escritório de relações internacionais aqui no Brasil. Então tem esse viés também governamental. E a outra empresa é o CB Turismo, que é justamente quem organiza essas missões, esses grupos para visitar as feiras na China e também recebe as delegações chinesas aqui. Muito em parceria com as federações das indústrias, associações comerciais, SEBRAES. E através desses parceiros brasileiros que o empresariado nacional chega até vocês. E Sim. Vocês conseguem fazer todo esse filtro também de linkar de uma maneira construtiva e objetiva as partes, correto? Exatamente. Esses parceiros eles são fundamentais porque eles têm o contato do empresário, eles sabem quais as necessidades do empresário e quando se trata de China, muitas vezes eles olham ali e falam, tem o China Trade Center, vê aí o que pode ser feito. Ou então até quando é um interesse coletivo, poxa, tem muitos empresários querendo conhecer a China, visitar, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma missão e a gente acaba trabalhando em conjunto. Na verdade a gente que atua, né, nessa parte internacional com outros países sabe o quanto é importante o bom relacionamento, o relacionamento seguro, saber com quem está linkando, porque as coisas não são muito simples, não é, Henrique? Verdade, verdade. Eu não atuo nessa parte direta do turismo empresarial, mas até conversando com meus colegas, eles falam que não é algo tão simples. Não. Às vezes você não tem um know-how, você se aventura a ir para uma viagem de negócios na China e se tem algum problema é muito difícil para você solucionar por vários motivos, não só aspectos culturais, do idioma, mas por outras razões que você não conhece o lugar que você está, não sabe como que funciona. E quando vai com, por exemplo, um grupo, tem uma questão de um custo reduzido, porque ali você monta um pacote que já tem ali um bloqueio de hotel, de passagem, que acaba reduzindo esse custo para você, empresário, ir em grupo. E também tem todo um suporte de pessoas do grupo, da nossa equipe que são chinesas e que acabam dando todo esse apoio. Se tem algum imprevisto, acaba tendo uma resolução mais fácil. Então essas são algumas vantagens. Culturalmente, hoje, nesses anos de relacionamento com a China, o empresariado brasileiro, ele amadureceu também para assimilar os costumes, a boa cultura chinesa com essa finalidade de negócios? Ou ainda se vê ainda dificuldades culturais na relação?
Amadureceu, no meu ponto de vista, Rogério, bastante. Os dois lados. Porque é o Brasil tentando entender a cultura de negócios da China e vice-versa. Antes, por exemplo, o brasileiro chegava numa Canton Fair, ele via ali um preço de um determinado produto em dólar e ele falava, poxa, tá muito barato, né? Vou comprar, sabe? Quero comprar. E às vezes ele queria até negociar com o chinês sem considerar os aspectos de logística, de impostos. E às vezes quando ele percebia que poderia melhorar um pouco aquele preço, ele queria negociar com o chinês. Esse preço está alto para mim, não dá para diminuir? E o chinês, para negócios é difícil o chinês falar não. E ele falava, não, claro, eu posso diminuir. Ah, então legal, então eu vou fechar. Só que o que ele não imaginava que o chinês, ao aceitar diminuir o preço, muitas vezes também tinha que diminuir a qualidade do produto, né? Então, às vezes chegava uma amostra ou alguma encomenda, ele falava, poxa, mas não foi o produto que eu vi, tá no preço que eu pedi, mas não foi o produto que eu vi, né? Esse produto é de uma outra qualidade. É o que eu ia falar, aumentou a variedade, só que a variedade ela é para baixo em termos de qualidade. Sim. Por quê? Porque o chinês ele tem essa cultura de não perder negócios. Mas com o passar do tempo, o brasileiro vai entendendo isso, o chinês vai entendendo também como que o brasileiro negocia e as coisas vão melhorando. Essa cultura de negócios vai se estreitando, já não fica uma coisa assim tão distante, tão desconhecida. Sobre a Canton Fair, vocês têm aí já um provisionamento de algumas empresas para levar esse ano para participar? No momento, nós estamos aqui já fazendo algumas solicitações de vistos para alguns empresários interessados, mas como a China teve essa recente abertura, a demanda está muito grande. Então, para você fazer o agendamento ainda está demorando bastante. Então, nós não sabemos se vamos conseguir levar um grupo grande de empresários agora para esse primeiro semestre, mas já tem muito interesse de empresários visitar a edição de outubro. Para o segundo, com certeza, sim, tem um volume muito maior, né? Porque aí tem mais tempo para você se programar financeiramente, já vai ter mais voos regulares, então já fica um pouco mais barato, com opção de parcelamento também dos pacotes, mais tempo para conseguir o visto, então o risco é menor, é uma garantia de uma viagem mais tranquila. Henrique, para o Brasil esse ano, o China Trade Center tem ideia de organizar um evento aqui? Quais são os planos para 2023? Para 2023, por enquanto, a gente tem aí já uma data prevista para organizar a GOLTEX, que é um evento do setor têxtil, que o China Trade Center é uma das empresas que faz parte do comitê organizador. Então, essa feira ela não é chinesa, é uma feira internacional, participam empresas de diversos países e eu falo feira, mas na verdade a gente tem tratado mais como um encontro têxtil internacional. E a gente procura entender qual a necessidade do mercado e convidar expositores que possam suprir essas necessidades para participar. Por exemplo, da China, falando aqui de China, tem participado muitos fornecedores de tecido sintético, que não é um forte da indústria brasileira. Então eles acabam trazendo esse tipo de produto para justamente desenvolver novos negócios. Eles já negociam com o Brasil, mas para desenvolver novos negócios e procurar suprir essa necessidade do mercado brasileiro. O segmento de sustentabilidade, você vê aí alguma coisa surgindo da China com o Brasil? Até fora do ar estava conversando, né, de uma pessoa específica que tinha desenvolvido um drone para poder atuar na parte das plantações, os negócios agrários. Como é que você vê esse mercado sustentável hoje? Eu acho que é um mercado com grande potencial. A China, por exemplo, Rogério, ela já tem trabalhado muito para cumprir metas, né, de emissão de carbono. Então, a principal fonte energética do país ainda é o carvão, mas que eles têm trabalhado aí para diminuir. E apesar de ser a principal fonte energética da China, ter o carvão como a principal fonte energética, a China também, em números, é o país que mais tem energia renovável, tanto fotovoltaica quanto eólica, e tem trabalhado muito para desenvolver esse setor. Nós temos no Brasil grandes empresas, né? Aqui mesmo, perto aqui da gente, na Paulista, tem a Goldwind,
que é uma empresa chinesa especializada em eólica, por exemplo, Sim, né? sim. Que hoje faz as grandes pás eólicas no norte do Brasil Nordeste. Até mesmo o foco, por exemplo, você citou a empresa chinesa, a gente tem aqui empresas já desenvolvendo o carro elétrico no Brasil, então um foco muito grande nessa questão da sustentabilidade que eu acho que com o passar do tempo aí só tem mesmo a aumentar, né? O Brasil precisa muito e tem importado muito esses tipos de produtos da China, principalmente fotovoltaico e eólico, né? E é algo que eu acho que com o passar do tempo e terminando essa fase de pandemia na China, vai crescer muito. Como é que está hoje essa situação, aproveitando? O que isso tem afetado no momento? Que muitas informações a gente não recebe tão claramente aqui. Realmente afetou muito esse outro fechamento na China ou a coisa está mais controlada? Na verdade, acabou prejudicando nessa parte do comércio exterior. Esse período de pandemia ele foi ruim para o mundo todo, né? E o Brasil se inclui, porque havia os fechamentos ali das regiões na China, as fábricas tinham que parar, então toda a cadeia de abastecimento acabava sofrendo com isso. Sem falar na questão da elevação dos fretes, o que acabou prejudicando bastante. Não diminuiu, igual eu falei, a corrente comercial do ano passado, se eu não me engano, chegou a 150 bilhões de dólares entre os dois países. Não me lembro muito bem agora, mas acho que foi nessa casa aí. E se você for ver, cresceu, mas muito pela dependência também que existe, né? Não só do Brasil, mas no mundo por produtos chineses. Mas acabou sim afetando, atrasando entregas. Então foi muito ruim, muito impactante nesse aspecto. Sua expectativa para 2023, Henrique? O que você espera desse ano nas relações de negócios Brasil e China? Eu espero, Rogério, que seja um ano muito bom, porque eu já previ, até conhecendo a forma de trabalhar da China, né? A China, ela é um país, a gente fala agressivo quando quer fazer negócios, porque o governo investe mesmo para que as empresas possam sair ali do país, do continente asiático, ir para outros continentes, fazer promoção. E com a pandemia, as fronteiras estavam fechadas, ninguém podia entrar lá, essas empresas não podiam sair. Agora eu acho que é o tempo de correr atrás desse atraso, né? Desse tempo perdido. Então, eu acho que o governo ele vai incentivar tanto a área de investimento em outros países, incentivar essa promoção das empresas chinesas em outros países, de abrir as portas para receber o empresário estrangeiro que eles estavam tão acostumados. Então, acho que vai ter muito incentivo para isso, para correr atrás do tempo perdido, mas sempre com muita cautela, porque a China também acabou sofrendo muito com os impactos, né, dessa pandemia, assim como todo mundo. Em termos de política econômica, tem algo que você identifica no plano de governo chinês que poderia ser adotado ou estudado pelo nosso governo a título de melhorar, de fato, a dinâmica do nosso mercado de negócios ou mesmo a questão tributária, né? O chinês tem um imposto único para tudo, o Brasil são bilhões de impostos, né? Às vezes é difícil saber se nós temos mais estrelas no céu do que impostos nacionais. Sim, acho que para o Brasil falta, sim, essa melhora, por exemplo, de simplificar essa questão tributária. E até falando disso, quando eu ia para a China, por exemplo, eu ia conversar com meus colegas do escritório de lá, eu tentava explicar para eles como que funcionava esse imposto em cascata que a gente tem aqui, através de planilhas ali, de Excel. Eles falavam, nossa, mas é muito complicado. E eu brincava, não se preocupa que nem o brasileiro consegue entender isso. E a gente precisa mesmo simplificar. Muitas coisas já têm sido feitas, né? Na questão aí de sistematizar a parte do Comex, então tem melhorado, mas essa parte tributária ainda deixa muito a desejar. E quando eu olho assim para a China, que eu penso, o que o governo brasileiro poderia fazer? É justamente criar essas agendas internacionais, tá? Eu sei que o Brasil ele já faz isso, de certa forma, mas, por exemplo, a China é um mercado grande, com bastante potencial. A gente tem o que a China quer, não só nas commodities, mas também
na parte de alimento, tem muitas coisas que a gente tem que a China ainda não conhece direito. De criar uma agenda mesmo mais focada no mercado chinês, de estar mais presente, participando de eventos, fazendo promoções ali, para que o chinês possa conhecer esses produtos que nós temos. E tem países aqui vizinhos que fazem esse trabalho muito bem feito. O Chile, por exemplo, o vinho chileno ele é muito conhecido Sim. e muito apreciado na China. O Brasil também tem produtos que podem ser muito conhecidos e muito apreciados na China, mas falta essa presença maior, eu acredito. Essa agressividade que o chinês tem, acho que falta um pouco para nós. E como mudaríamos isso? Qual a sua sugestão? Eu acredito que pegando mesmo esses principais eventos na China, ou até fazendo diferente, quem sabe o Brasil tem aí talvez a ideia de criar um evento próprio do Brasil, não participar de uma feira internacional onde estão todos os concorrentes, mas talvez estipular ali algum evento próprio do Brasil com produto brasileiro. E quando eu falo produto, não é só o produto físico, mas também, vamos supor, aqui a gente tem um turismo, sabe, muito forte, então o chinês ele precisa conhecer isso, não só Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, mas outras belezas, outras grandes regiões que o Brasil tem, de apresentar isso para a China, porque se não for dessa forma, acho que fica difícil o chinês conhecer. Henrique, para a gente concluir, 2 pontos. Primeiro, você acha que é o ano do agronegócio do Brasil com a China? Porque isso tem sofrido aí algumas dificuldades no relacionamento. Você acha que a coisa vai andar melhor agora ou ainda você vê com certa ressalva essas relações? Eu acredito, Rogério, que está bem. Eu acho que pode melhorar. Então, tem outros fatores também que impactam, né? Por exemplo, o ano passado foi um ano positivo, que os Estados Unidos teve problema, a gente teve lá o conflito armado na Europa, que acabou também trazendo mais oportunidades para nós. A Índia está com um problema sério de açúcar. Então, eu acho que tem o potencial, mas a gente tem que continuar fazendo o nosso papel do bom relacionamento, também de mostrar toda a segurança que nós temos, segurança alimentar, eu digo. Hoje, infelizmente, a gente está gravando aqui, mas a gente teve uma notícia que teve um foco de febre aftosa, que já foi suspendida a embarcação de carne para a China. Então, alguns problemas... Mais uma vez, né? Alguns problemas, sabe, surgem na nossa própria casa. Então, a gente tem que fazer um trabalho que eu acredito que tenha sido feito, falhas sempre podem acontecer, mas de ter essa segurança para que os negócios continuem caminhando muito bem. Beleza. Por último, o empresariado nacional que quer fazer negócio com a China, como que ele pode procurar o China Trade Center? O que vocês podem ajudá-lo aqui? Esses que não chegam por federações de indústria e comércio, por associações comerciais, qual o caminho? Então, o China Trade Center ele é bem ativo nas redes sociais. Então, a gente tem lá o nosso Instagram, tem o LinkedIn, o Facebook e por todos esses canais, o empresário ele pode fazer contato conosco ou então até mesmo pelo próprio site do China Trade Center. Tem ali o espaço para mandar mensagem, o telefone para contato. Então, o acesso aí é bem aberto. E sempre que a gente recebe essas mensagens, a gente filtra, acaba aí procurando responder tudo, e procurando aí ver qual que é a necessidade também do empresário para ver se a gente pode ajudar e como a gente pode ajudar, porque infelizmente também não são todos os casos que a gente consegue absorver. Mas por isso que eu digo, a gente faz esse filtro. Tá legal. Henrique, quero agradecer muito obrigado por nos receber aqui. O prazer é todo meu e vocês são sempre muito bem-vindos, as portas estão abertas. Eu conversei com o Henrique Reis, gerente de negócios do China Trade Center. O Eco Bagagens fica por aqui. Convido vocês até o nosso próximo encontro. Até lá!